Boas palavras para um bom dia. Hoje eu vou falar sobre um tema muito necessário, muito pertinente sempre e que muitas vezes é objeto de tabu na nossa sociedade. O tema é a morte. Mas para falar da morte, eu vou falar de uma grande mulher que foi uma das fundadoras deste ramo que hoje nós chamamos da ciência de tanatologia, que é o estudo da morte, que é uma ciência interdisciplinar que envolve todas as áreas possíveis, a medicina, a psicologia, a filosofia, a religião, a pedagogia, enfim. E essa mulher foi a suíça, psiquiatra suíça, Elisabeth Kübler-Ross, que faleceu em 2004, e ela era radicada nos Estados Unidos, faleceu no Arizona em 2004. E ela deu uma contribuição importantíssima, porque vejam, a medicina sempre tem agido, né, de uma maneira masculina, que é para vencer a morte, né, para preservar a vida. Sem dúvida que essa é a sua função principal, é de promover, né, a vida, a saúde, o bem-estar da humanidade. Porém, todos nós vamos morrer. Porém, a morte é inevitável. E a medicina nunca se preparou para lidar com a morte. A morte é sempre considerada um fracasso para a medicina. No entanto, a morte é o final de todos nós, mais dia ou menos dia. E chega um ponto em que a morte vai vencer a medicina, ou a ciência humana, né? Então, a finitude é uma condição própria do ser humano. Então, o que acontece? Justamente foram mulheres, duas principalmente no século XX, a Elisabeth Kübler-Ross e a Cicely Saunders, mas hoje eu vou falar da Kübler-Ross, que trabalharam essa ideia de que é preciso aceitar a morte e trabalhar com o paciente que está morrendo, ajudá-lo a morrer bem. Isso não significa eutanásia, mas acompanhá-lo, né, nesse percurso até a morte, assisti-lo, estar junto, né? E a Kübler-Ross escreveu um dos clássicos sobre o assunto, chamado Sobre a Morte e o Morrer, que esse daqui é editado pela Martins Fontes, que eu vou ler um trechinho para vocês, que mostra o que ela pensava. Olha só. Aqueles que tiveram a força e o amor para ficar ao lado de um paciente moribundo, com o silêncio que vai além das palavras, saberão que tal momento não é assustador nem doloroso, mas um cessar em paz do funcionamento do corpo. Observar a morte em paz de um ser humano faz-nos lembrar uma estrela cadente e uma entre milhões de luzes do céu imenso que cintila ainda por um breve momento para desaparecer para sempre na noite sem fim. Ser terapeuta de um paciente que agoniza é conscientizar-se da singularidade de cada indivíduo nesse oceano imenso da humanidade, e uma tomada de consciência de nossa finitude, de nosso limitado período de vida. Poucos dentre nós vivem além dos 70 anos, ainda assim, nesse curto espaço de tempo, muitos dentre nós criam e vivem uma biografia única e nós mesmos tecemos a trama da história humana. Então vejam que ela se coloca diante da morte como uma observadora atenta. Ela vai acompanhar os moribundos, entrevistar aqueles que estão no chamado cuidados paliativos, né, porque estão já não tem mais prognóstico de vencerem a doença e vão morrer, né? Então ela acompanha essas pessoas. Nesse livro mesmo ela faz várias entrevistas e vai mapeando como se dá esse processo de morte. E interessante que a partir de um certo ponto ela começa a aceitar a ideia da vida após a morte, justamente por essa experiência dela junto aos moribundos, pelas manifestações que os moribundos têm de verem parentes que vêm buscar, ou pelos fenômenos de quase morte que ela também passa a estudar, aqueles que a pessoa morre clinicamente, mas depois volta e conta e narra, né, coisas que viram, né, do lado de lá, e que o cérebro não poderia estar registrando ou imaginando, né? Enfim, então ela começou por acompanhar aqueles que estavam morrendo, para educar
para propor uma educação para a morte, para sabermos lidar com a morte, para aceitarmos a finitude, e terminou por adentrar essas pesquisas psíquicas mostrando que ela passou a aceitar a continuidade da vida além da morte, porque ela percebeu, né, esse fluxo de eternidade junto aos seus milhares de pacientes moribundos. Eu acho interessante mostrar que, como já falamos aqui da Maria Montessori, quando a mulher se abeira, né, da ciência, ela traz uma sensibilidade que às vezes a ciência masculina, né, não teve, né, porque a ciência masculina é mais agressiva, é mais, digamos assim, quer vencer, né, quer vencer a morte, no caso da medicina. E aí a mulher se aproxima e vai cuidar dos que estão morrendo, e vai acolher os que estão morrendo, vai acolher, inclusive ela trabalhou muitos anos com crianças que estavam morrendo, né, e aceita a morte, e trabalha com a morte, e nos dá diretrizes de como lidar com a morte, com a nossa própria morte e com a morte daqueles que amamos. Então é preciso que a gente se debruce sempre sobre esse tema, não é morbidez, é uma necessidade humana, porque nós vamos morrer. Então a Kübler-Ross abriu aí uma trilha importantíssima, nos mostrando a necessidade de falarmos sobre isso, estudarmos e debatermos sobre isso. Essas foram as boas palavras para um bom dia.